Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h30 em ponto. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Em audiência pública, Executivo faz prestação de contas da saúde do segundo quadrimestre. Projeto de lei do vereador Sidão Santos quer a implantação do programa de coleta de óleo de cozinha nas residências de Campinas. Agora é lei. Consumidor que gastar 10 vezes mais o valor da taxa do estacionamento em shopping centers da cidade estão isentos de pagarem a entrada. Começa hoje a série de reportagens sobre os direitos das crianças e adolescentes. E no esporte, Ponte Preta é goleada em Ribeirão Preto pelo Botafogo. Tem ainda o quadro de saúde, quadro de educação, mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 59. Os vereadores vão discutir e votar 11 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a desafetação de parte de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para a afetação a uso especial, a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada a unidade de saúde no loteamento Vila Castelo Branco. O item 2 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área pública municipal ao governo do estado de São Paulo para a instalação, implantação, operação e funcionamento do ambulatório médico de especialidades. O item 3 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que denomina Parque Ecológico Benevenuto Tille um remanescente de praça pública do município de Campinas. O item 4 é a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens de uso especial a área de propriedade da municipalidade e autoriza a cessão de uso ao governo do estado de São Paulo para fins da instalação de unidade do 7º Grupamento de Bombeiros. O item 5 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que altera os artigos 4º e 5º da Lei número 15.318, de 11 de outubro de 2016, sobre a obrigatoriedade da colocação de placa de alerta e sinalização nos postos de combustíveis sobre o perigo de acidentes com elevador hidráulico no município de Campinas. O item 6 é a segunda discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider, que institui o programa Viver com Saúde no município de Campinas, para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O item 7 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, com emendas que estabelece critérios anticorrupção nas licitações públicas. O item 8 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do ex-vereador Paulo Búfalo, sobre a concessão de incentivo à doação fidelizada de sangue no município de Campinas. O item 9 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Elaine Cristina Vilauba de Moraes. O item 10 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Carlos Fernando Ribeiro Machado, o K. Machado. E por fim, o item 11 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal de Conscientização da Doença de Pompe. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. O Executivo apresentou os números da área da saúde referente ao segundo quadrimestre deste ano. A audiência pública foi presidida pelo vereador Pedro Tourinho, que fez vários questionamentos.
Os números exibidos pelo Executivo durante a audiência pública de prestação de contas da saúde do segundo quadrimestre de 2019 confirmam a necessidade de 2 projetos aprovados pela Câmara, como o que cria o Mais Médicos Campineiro e o que permite a contratação emergencial de 600 profissionais em caráter de emergência para a área. A gente está com um plano de recomposição dessas unidades básicas de saúde. Fora isso, existe uma lei municipal que já foi aprovada aqui nessa casa, que é o programa Mais Médicos Campineiro. É um programa bastante inovador, que ele vai trazer 60 vagas de médico a cada ano, que vai ter 2 grandes funções. Uma é de prover a rede com esses médicos e outra de conseguir trabalhar realmente com médicos de saúde de família e comunidade, que é a gestão que a gente pretende ter, que a gente já tem na nossa rede básica. E a gente vai repor e vai ter profissionais que realmente vão trabalhar segundo essa diretriz, segundo essa política governamental. Durante a audiência, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Pedro Tourinho, questionou o fato do governo ter registrado queda nas coberturas na atenção básica e saúde bucal. Campinas, esse ano, está tendo uma redução no percentual investido na área de saúde em relação às demais secretarias, ou seja, a saúde está perdendo espaço no orçamento municipal. Isso é inadmissível, impensável, né? E a consequência que a gente vê dessa perda de espaço foi a queda em vários indicadores muito importantes da saúde pública da nossa cidade. A cobertura na atenção básica em 2 anos caiu de 47% para 38%. Isso quer dizer o quê? Até 2 anos atrás, 47% da nossa população tinha acesso à cobertura nos centros de saúde. Hoje, apenas 38%. Nós perdemos mais de 20%, portanto, de cobertura de atenção básica em apenas 2 anos. É um número dramático. A saúde bucal, a mesma coisa, caiu de 40% para 23%, né? Então, é uma queda dramática. Pedro Tourinho também questionou o município em relação aos preparativos para que em 2020 não se repita a epidemia de dengue registrada neste ano. A dengue esse ano já teve 26 mil casos, o que significa mais de 200 mil pessoas com dengue. As notificações são de cerca de 10% apenas. E a gente está preocupado com a perspectiva do ano que vem a gente ter um quadro ainda pior. O vereador Sidão Santos protocolou o projeto de lei sobre a obrigatoriedade da implantação do programa de coleta de óleo de cozinha usado em todas as residências aqui em Campinas. O vereador Sidão Santos, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, protocolou o projeto de lei número 248, que pretende proteger o meio ambiente ao regular a coleta de óleo de cozinha usado em todas as residências no município de Campinas. A importância desse projeto de lei é realmente preservar o meio ambiente, né? Preservar os nossos mananciais, os nossos rios. Hoje, na cidade de Campinas, nós temos hoje perto aí de 400 mil domicílios, né? E o hábito, no caso de recolhimento, muitas senhoras, muitas donas de casa já fazem algum tipo de recolhimento, mas não existe uma norma, uma legislação. O que nós estamos querendo? É criar uma legislação que regulamente essa situação, no sentido da dona de casa saber que uma vez por semana vai passar uma entidade, passar uma empresa, uma pessoa autônomo também, que tenha essa habilitação, né, para fazer o recolhimento, e que a dona de casa ela guarde esse material contaminador em garrafas PETs, né? E aí esse profissional pega e vai dar a devida destinação correta a esse poluidor. No texto do projeto, o vereador cita a prefeitura como responsável pela implantação do programa de coleta do óleo usado e dispõe também que seu funcionamento deve contar com ONGs, organizações não governamentais, profissionais que atuam com a reciclagem do produto, entre outras sugestões. Seria, no caso, ONGs, cooperativas, empresas também, né? Cidadão autônomo, tem cidadão que
faz já um recolhimento. O que nós estamos querendo realmente é criar uma norma, né? As pessoas capacitadas que façam esse recolhimento. A regulamentação desse descarte irá favorecer o meio ambiente, pois apenas 1 litro de óleo de cozinha usado pode poluir cerca de 1 milhão de litros de água. Isso porque o óleo é menos denso que a água e fica na superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz e oxigênio. E sendo uma lei, nós iremos realmente cuidar do meio ambiente de fato mesmo na nossa cidade. Agora é lei. Fica isento do pagamento da taxa de estacionamento em shopping centers e hipermercados os clientes que gastarem mais de 10 vezes o valor da tarifa. A Lei 15.809, de autoria dos vereadores Sidão Santos, Zé Carlos e Marcos Bernardelli, foi publicada no Diário Oficial do dia 3 de outubro. A partir de agora, ficam dispensados do pagamento da taxa de estacionamento cobrada por shoppings e hipermercados os clientes que comprovarem despesas no estabelecimento correspondente a pelo menos 10 vezes o valor da taxa cobrada. Para Sidão Santos, a medida beneficia clientes e comerciantes, já que incentiva as compras. O cidadão, o consumidor que vai até o shopping center, faz sua compra, né? O que comprar acima, no caso de 10 vezes o valor do estacionamento, ele já seria isento, ele não teria mais que pagar o valor do estacionamento. O parlamentar considera que a taxa de estacionamento é válida para a pessoa que vai ao shopping como forma de lazer, mas que o valor do ticket deixa de ser razoável quando o consumidor faz compras de valores maiores. O consumidor, em muitos casos, vai até o shopping, gasta R$1.000, gasta R$2.000 e depois ainda é penalizado tendo que pagar a taxa de estacionamento hoje, que está em torno de R$12, né? Eu acho que é justo, né, esse consumidor estar isento, né? Agora, aquele consumidor que vai ao shopping, passeou, não consumiu acima aí de R$120, eu acho que é justo ele pagar a taxa de estacionamento. Para o vereador Sidão Santos, a normatização equipara Campinas a outras cidades brasileiras, já que possuem essa legislação. O que nós estamos querendo realmente através de uma legislação eficiente, né, moderna, uma legislação que nós já temos em algumas cidades, como Maceió, Belo Horizonte, né, Rondonópolis, no Mato Grosso, que já existe a lei. O desarmamento será tema de debate promovido por estudantes do ensino médio na Câmara Municipal nesta terça-feira. A audiência faz parte de um projeto escolar que tem o apoio do Legislativo Campineiro. Nos corredores do Colégio Notre Dame, em Campinas, os alunos dividem o espaço com cenários montados por eles mesmos com a temática da posse e do porte de armas. Divididos em 3 grupos de ideologias diferentes, os estudantes do 2º ano do ensino médio se preparam para defender suas teses na Câmara Municipal como parte de um exercício de atuação e argumentação. A gente acredita que a gente tem que defender a porte e o posse porque o Estado é ineficiente, ele não consegue assegurar a segurança de todo mundo. A gente vê que existem estatísticas que provam que existe apenas um policial para 450 pessoas, mais ou menos. Então a gente vê que a gente precisa procurar um novo jeito de aumentar a nossa segurança. O problema das armas não se resolve com mais armas. A gente tem diversos pontos, é muito mais complexo do que só isso, né? Passa pela questão da educação, passa por vários âmbitos da nossa sociedade que a gente acha que influenciariam muito mais na redução da violência do que simplesmente colocar um facilitador de homicídios na mão das pessoas. A gente carrega essa tese porque a gente acha que a gente tem direito de proteger a nossa propriedade privada. É nosso principal foco da argumentação, porque é algo que você vai guardar dentro da sua casa. Você não vai ter o poder de estar levando isso para qualquer lugar, mas você também vai estar arrumando um jeito de se proteger dentro do lugar que é seu.
O debate é amplo e polêmico e essa é a ideia deste projeto que engloba várias disciplinas aqui do colégio. A ideia é fazer com que esses estudantes possam apresentar diversos pontos de vistas, inclusive dentro do plenário da Câmara, como um exercício da vida real nesta terça-feira. Padrinho da atividade na Câmara, o vereador Paulo Haddad fala sobre a importância de abrir as portas do Legislativo para os jovens de Campinas. Você traz a população, e principalmente essa população jovem do segundo ano do ensino médio, a conviver ou a ter contato com a Câmara Municipal de Campinas. Você abre um espaço, que é um espaço público, é um espaço do cidadão para que eles possam, de uma forma muito efetiva, debaterem, e eles vão debater esse ano o tema que é a posse e o porte de arma, é um tema, normalmente eles escolhem temas que são temas polêmicos, então isso é muito bacana, trazer essas crianças do Colégio Notre Dame para que eles possam estar aqui debatendo e com a presença dos seus pais e o público todo que pode vir aqui prestigiar esse evento. Na atividade no plenário, os estudantes vão defender as teses que serão avaliadas com a ajuda de uma planilha de metas. A mediação também será feita pelos alunos. Nosso papel principal é de decidir quem vai ganhar o debate e também de organizar, todo o cronograma do evento foi organizado por nós, desde quanto tempo cada um vai ter para falar, até intervalo, tudo foi muito planejado pela mesa. Então, no dia, esse é o nosso papel principal. Mas toda a organização do jogo, das regras, de o que é permitido e o que não é permitido, é a mesa que decide também. O projeto existe na escola há 15 anos, englobando todas as disciplinas. O professor Rodrigo Fonseca avalia que o exercício proposto ajuda a criar o pensamento crítico nos jovens. Acredita que esse projeto tem um papel fundamental, que é colocar os nossos alunos em contato com o mundo real ali do lado de fora, exercitar algumas competências como pensamento crítico, argumentativo, reflexivo e ter um momento dentro da escola que as decisões são tomadas por eles, que as buscas são feitas por eles, porque a gente acabou dentro das escolas encharcados de boas intenções, colocando as coisas sempre muito prontas para os alunos. O debate acontece nesta terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara. Lembrando, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, bairro Ponte Preta. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira tem quadro de educação sobre escolas técnicas, quadro de saúde sobre inteligência emocional. Começa hoje a nossa série de reportagens sobre o Dia das Crianças e a derrota da Ponte Preta em Ribeirão Preto. Não saia daí. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre, com certa idade, pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Vilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Segunda-feira de tempo instável em Campinas, fez sol, choveu pela manhã. Vamos falar desta terça-feira agora. A nebulosidade aumenta e deve chover principalmente à tarde. A temperatura vai cair um pouco em relação a hoje. Mínima de 18 e a máxima não passa dos 25 graus. Hoje o quadro de educação vai falar sobre a Escola Bento Querino. São 8 cursos para quem quer estudar na escola técnica. Olá, hoje o
quadro De Olho na Educação é para quem quer estudar e aprender uma profissão ao mesmo tempo. Por isso a gente está aqui, ó, perto do estande do Colégio Bento Quirino, que tem 8 cursos profissionalizantes. Eu vou conversar com a Márcia, que vai explicar para a gente direitinho. Olá, Márcia, tudo bem? Quais cursos o Bento Quirino oferece? Hoje o Bento Quirino tem cursos integrados na área de eletrônica, eletrotécnica, desenvolvimento de sistemas, administração, logística e tem os modulares. Aí tem contabilidade, recursos humanos, logística e administração. Agora são cursos que já colocam esse estudante no mercado de trabalho, é isso? Sim, a gente encaminha para o mercado de trabalho, a gente ensina eles a trabalhar dentro das áreas que foram escolhidas. Agora isso é bastante importante, né? Para quem quer estudar, quer ter uma profissão, já consegue tudo durante o estudo, né? Sim, junto com o ensino médio, eles trabalham as áreas que foram escolhidas por eles. Agora são cursos bastante modernos até, né, Márcia? Sim, bastante modernos. Como é que faz para entrar no Bento Quirino? É muito difícil? Não, não é difícil. Você tem que se candidatar a uma das vagas através do site www.vestibulinhoetec.com.br e em meados de outubro abre as inscrições. Você faz uma prova, paga uma taxinha para fazer essa prova nas agências bancárias. Agora tem cursos de extensão também, que é uma novidade aí, né? Sim, a gente possui 3 classes descentralizadas. Nós temos a Escola Erci Moraes, a Escola Orlando Signorelli e a Francisco Glicério. São escolas mais perto dos bairros, longe do centro, hein? Isso, somente a Francisco Glicério que é no centro, né? As demais é na Vila Perseu Leite de Barros e no Dixis. Agora, tem outros colégios técnicos em Campinas. Qual é o diferencial do Bento Quirino? A nossa qualidade, a nossa garra dentro da escola. Professores capacitados para atender, que passam por constantes capacitações? Sim, todos são passados por capacitações ao todo tempo. Certo, muito obrigada pelas informações. Então, estão aí as dicas da Márcia para você que quer estudar e aprender uma profissão ao mesmo tempo. Fique de olho porque as inscrições do Bento Quirino abrem em outubro. Antes de ir embora, escuta só o que diz quem já estuda no Bento Quirino. A Laura só colheu benefícios. Ela é muito boa, seja com o ensino médio ou com os cursos, né? E além de ela preparar para o mercado de trabalho, eu também vejo que ela prepara os alunos para as universidades. Porque os meus colegas, né, os meus veteranos que entraram, eu vi que eles foram para as melhores universidades do país, que é como a Unicamp, a PUC, a USP. Então eu escolhi a escola por saber que ela é de boa qualidade mesmo. Quer saber mais sobre o Bento Quirino? É só acessar o site vestibulinhoetec.com.br. Olha só, muito se fala em inteligência emocional, mas nem todas as pessoas sabem o que é e muito menos lidar com as emoções. Portanto, aprenda agora no quadro Saúde de hoje o que é essa inteligência emocional tão necessária nos dias atuais. O quadro Saúde Agora de hoje traz as emoções como parte integrante e importante de uma saúde equilibrada. Um simples beijo, um sorriso, um abraço, uma conversa saudável e boas escolhas na alimentação e na vida manifestam os nossos sentimentos e evocam emoções inteligentes. Ser inteligente emocionalmente é quando eu conheço as minhas emoções e sentimentos, a do outro, e compreendo essas emoções e sentimentos. Porque a partir do momento em que eu conheço as minhas emoções e a do outro, compreendo essas emoções, eu sei lidar com estas emoções. Então eu sou inteligente emocionalmente quando eu sei o que fazer, como fazer, quando fazer, com uma determinada situação. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião de trabalho e eu coloco em pauta um assunto que eu percebi que deixou todo mundo muito agitado, muito eufórico, muito irritado com um determinado assunto. Eu sou inteligente emocionalmente quando, de repente, eu falo, gente, uma pausa, 15 minutos para o cafezinho.
eu interrompi inteligentemente aquela situação. Porque muitas vezes a gente está em situações desafiadoras na vida. Alguém que vai apresentar, um formando que vai apresentar o TCC na faculdade, e ele tem uma dificuldade imensa de falar em público, mas ele tem que apresentar o trabalho. E isso é uma situação desafiadora para ele. Então ele é inteligente emocionalmente quando ele se conhece, sabe que ele tem essa timidez, que ele tem essa barreira, e aí ele procura ajuda para enfrentar esse desafio. Então nós somos inteligentes emocionalmente quando nós conhecemos a nós e ao outro, compreendemos emoções e sentimentos e sabemos lidar com isso. Ser inteligente emocionalmente é algo que a gente aprende. Existem 5 habilidades que nos ajudam muito nisso, que é o autoconhecimento, que é conhecer a si, né? Se conhecer. O autocontrole, a gente chama. Esse autocontrole é o lidar. Eu me conheço, aí eu aprendo a lidar. A automotivação, que me faz agir, mover, né? Ter atitudes em relação ao que eu me conheço, aquilo que eu sei lidar, aí eu passo a agir. A empatia é a 4ª habilidade que desenvolve a inteligência emocional, porque a empatia nos faz nos colocar no lugar do outro, compreender, vestir o sapato do outro, sem acusá-lo, né, dos seus passos, mas aprender a dar os passos com o sapato do outro. E a 5ª habilidade são os relacionamentos, porque são os relacionamentos que nos fazem ser inteligentes emocionalmente, que nos conduzem para uma inteligência emocional. Porque a partir do momento em que eu tenho o convívio com o outro, eu aprendo a lidar e a viver de uma forma melhor em sociedade. Buscar ajuda através dos profissionais e cursos disponíveis podem ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Todas as pessoas que têm necessidade de se autoconhecer, de se entender melhor, de enfrentar desafios, timidez, medos, angústias, ou pessoas que queiram progredir, não é? Porque hoje a gente tem um estudo que diz que o sucesso ele está relacionado 80% com a inteligência emocional. Nesta semana que antecede o dia 12 de outubro, em que é comemorado o Dia das Crianças, o jornal Câmara Notícia apresenta uma série de reportagens sobre os direitos das crianças e adolescentes. O que acontece quando eles são violados? Como funciona a rede de proteção? Acompanhe na primeira reportagem de Mina Abreu, produzida por Bárbara Gasparello. Como é bom ser criança e ter o dia para sonhar sem se preocupar com o amanhã. Ter o cuidado dos pais, o carinho da família. Uma fase tão encantadora logo no começo de nossas vidas. As crianças foram reconhecidas como sujeito de direitos aqui no Brasil na Constituição Federal de 1988. E em 1990, com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio uma legislação de proteção a esses direitos. O artigo 4º da Lei 8.069 daquele ano, que instituiu o ECA, é claro quando diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, esses direitos fundamentais são violados e essa convivência já não é mais possível. A promotora da Vara da Infância e Juventude de Campinas, que pediu para não ter a imagem divulgada,
fala dessa situação. Uma série de situações de violência, de risco, de negligência. As principais que a gente encontra, né, de criança pequena até 1 ano de idade, é a negligência mesmo maior, principalmente por parte, às vezes, da mãe, né? Hoje em dia, a gente tem a questão da drogadição da mãe, que leva muitas vezes à perda do poder familiar com relação àquele filho. Das crianças maiores, muitas causas de negligência e violência contra a criança. Hoje a gente tem muita situação de violência sexual, violência física, não é? E situações de negligência extrema mesmo, assim, de deixar a criança morrer de fome mesmo, ou não chega a morrer, mas, enfim, passar muita fome, não levar para a escola, as questões da vacinação com a saúde. No Brasil, 47 mil crianças e adolescentes vivem em instituições de acolhimento. Em Campinas, são cerca de 400. Na cidade, há um abrigo municipal e os demais serviços são realizados por organizações não governamentais cofinanciadas pela Prefeitura. Protegida nos vários modelos de acolhimento, que pode ser a família acolhedora, abrigos, casas-lares ou repúblicas, a ideia é que a vida social de cada uma delas possa continuar. Os serviços de acolhimento, abrigos, casas-lares, família acolhedora, eles são equiparados a guardiões da criança. Então a responsabilidade é integral. Então, o serviço é responsável pela educação, pela saúde e as necessidades básicas da criança. O objetivo é que aconteça a reintegração à família biológica. Então, assim, o primeiro objetivo, quando se coloca uma criança no acolhimento, é a proteção, porque se ela ficar na família, ela corre um risco sério, até de morte. Mas o primeiro objetivo também é a reintegração para a família. Nesse período, o PIA, Plano Individual de Atendimento, demonstra as mudanças conseguidas em todos os campos de desenvolvimento da criança e do adolescente no período de acolhimento. Eles têm uma vida sociocultural tão intensa quanto é possível, Então, frequentam cinemas, vão a shoppings, vão a teatro, aquilo que o município disponibiliza, procuramos fazer. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer o programa Família Acolhedora aqui em Campinas para as crianças de até 3 anos de idade e que se tornou modelo para todo o Brasil. No sábado, a Ponte Preta foi até Ribeirão Preto jogar no forte calor das 11 horas da manhã. E saiu goleada pelo Botafogo. Logo aos 3 minutos de jogo, o Marlon Freitas avançou como quis e bateu forte, rasteiro no canto direito de Ivan. 1-0 Botafogo. Aos 16 minutos, após troca de passes, Murilo invadiu a área e bateu cruzado, 2-0. Estava fácil e ainda no primeiro tempo, Roger puxou o adversário dentro da área. Pênalti que Marlon Freitas não desperdiçou, 3-0. No segundo tempo, a Ponte acordou rapidamente. Dadá invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que o atacante Roger bateu com maestria, 3-1. Só que 5 minutos depois, Dodô invadiu a área e bateu cruzado para decretar. Botafogo 1, 2, 3, 4, Ponte Preta 1. A Ponte que terminou a rodada na 10ª colocação a 4 pontos do G4. Já volta a campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Londrina, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Também nesta terça-feira, o Guarani entra em campo, fora de casa contra o Coritiba, mas amanhã a gente fala mais sobre estas duas partidas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 59. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.